O poder das sugestões aceitas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agora, meu nome é Mari Zanata, tenho um canal no YouTube e eu gosto muito de estudar sobre nós seres humanos e eu quero convidar você para dar uma olhadinha lá na minha playlist, que está bem especial mesmo. Tudo que eu tenho feito tem sido com muito empenho, com muito amor, e eu espero ajudar vocês aí do outro ladinho. Vou estar falando um pouquinho sobre sugestão e sobre também autossugestão. Vamos lá então. O poder não está apenas na sugestão. Uma sugestão é apenas uma ideia, mas quando uma ideia é aceita por você, então aí ocorre aquilo que foi sugerido. Espero que não esteja aí muito complicado para você compreender. Vamos lá então dar algumas suposições. Supomos que você tem uma viagem marcada e eu chego até você e digo assim: olha, eu tô sentindo que não é para você viajar. Tô sentindo que vai acontecer algo errado na sua viagem e é melhor você não viajar. Então, quando você absorve essa sugestão que eu dei e você teme, o medo, ele produz coisas. O medo tem consequências. Se a partir do momento que eu falei para você, eu tô sentindo que vai acontecer algo errado e você teve um medo, é sinal que você aceitou aquela sugestão. Então você deve ouvir realmente o seu coração e não ir àquele lugar. Não porque eu disse que vai acontecer alguma coisa errada e eu sou uma vidente, não é nada disso, mas é pelo fato de você ter crido nessa sugestão, porque a partir do momento que você teve medo e diz assim, eu não vou mais, isso se chama crença, se chama fé, se chama aceitação. Então nós vemos que poderes não está em nomes, em coisas, em objetos, mas está na aceitação da palavra falada ou da palavra ouvida de fora, ou mesmo você falando consigo mesmo, como eu sempre menciono a Bíblia. Vou mencionar aqui um pouquinho a mulher ali do fluxo de sangue, quando ela diz assim: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Isso era uma autossugestão que ela estava sugerindo para si mesma, ela estava falando consigo mesma: se eu tocar, eu vou ser curada. E ela acreditou nesta palavra que ela estava dizendo, e ali quando ela tocou, saiu uma virtude. Jesus diz: quem me tocou? E ela diz: fui eu. Naquele momento, aquela mulher toca e ela se sente curada. Então isso foi uma autossugestão. E muitos outros lugares lá, houve sugestão vinda de fora ali, Jesus nos mostrando algumas sugestões que Jesus dava a pessoas, né? Eu não vou me lembrar assim tão detalhadamente as histórias, mas eu estou me lembrando de algumas histórias, e uma delas aqui é daquele homem paralítico ali que estava junto ao tanque de Betesda, aonde diz assim que aquelas águas elas agitavam, eram movimentadas, e naquele momento pessoas enfermas elas entravam na água e eles eram curados. E eu não estou dizendo que um anjo não descia para movimentar, não estou dizendo nada disso, mas só para você compreender o que estou dizendo, supomos que fosse o vento
que movimentasse aquelas águas, para você compreender. E aquelas pessoas, ainda que fosse o vento que movimentasse, mas quando eles viam o movimento das águas e eles entravam, eles eram curados, porque eles acreditavam que quando a água se movimentava e o primeiro que entrasse ia ser curado. E dali a pouco Jesus ele aparece, ele olha para aquele paralítico ali e ele diz assim: você quer ser curado? Ele falou assim: eu quero ser, mas toda vez que a água se movimenta, tem outro que vai na minha frente, quer dizer assim, eu não consegui ir ainda. E Jesus ele olha para ele e fala para ele pegar ali a cama dele e levantar, que Jesus disse para ele que ele já estava curado. Jesus sugeriu: não precisa esperar o movimento, não. Levanta agora e vai. Então, nós vemos ali uma sugestão de Jesus vinda de fora e para aquele homem dizendo assim: levanta e anda, você, né, você já está curado. E aquele homem, ele aceita aquela sugestão, assim também como no penúltimo vídeo que eu mencionei ali, quando Pedro ele chega diante de um paralítico também, é uma história bem parecida ali, Enéas, e Pedro também ele sugere ali para Enéas e ele diz assim, ó, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, pega a tua cama e anda. E no momento em que Enéas aceita aquela sugestão, ele pega uma perna ali que estava paralítica, 8 anos paralisada, atrofiado, aqueles nervos ali, ele levanta por uma sugestão aceita. Então nós vemos aí que o poder está na aceitação da palavra que chega até nós. Se um doente chega num médico, num hospital para ver a sua saúde, e o médico disser para ele assim, mesmo que ele esteja muito mal mesmo, com os dias contados, mas o médico olhar para ele e dizer assim, muito bem, o senhor está curado, o senhor está muito bem, a sua saúde está boa, desse mal o senhor não vai morrer, o senhor está ótimo. Aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa, ele vai voltar para casa dele com um ânimo a ponto das suas células ali começar a se movimentar, regenerar dentro dele, porque ele aceitou uma sugestão e ele acreditou naquela palavra vinda que ele está bem, que ele está curado, e ali aquele homem ele pode se levantar, ser regenerado pelo poder da mente. Uma mente sã, todo o corpo se reflete a esta mente. Uma mente doente produz um corpo doente. Uma mente sã, ela vai fazer com que todo o seu corpo corresponde àquelas ideias que você tem. Então, não deixe que palavras de fora sugeridas venham influenciar a sua vida, porque nós sabemos que muitas das vezes crianças elas crescem frustradas com tantas palavras contrárias que vêm dos seus pais, dizendo assim: ah, você é um burro, você não aprende nada mesmo, você vai dar em nada, ah, você não vai ser ninguém na sua vida. E aquela palavra, aquela sugestão, ela vai ali entrando, entrando, entrando no coração, no íntimo daquela criança, que aquela criança, ela cresce, e mesmo que aquela criança tenha um grande potencial, porque nós sabemos que todos nós temos dons, potencial, nós sabemos que todos nós podemos ser aquilo que nós queremos ser, mas naquele momento, se aquela palavra for aceita, aquela criança vai crescer, e quando ele for um homem, ele não vai ser ninguém na vida, porque o pai dele ou a mãe dele declarou que ele não seria ninguém na vida. Então nós vemos aí que sugestões, elas podem ser muito boas, mas também ela pode ser muito más.
Assim como aquelas sugestões ali que Jesus deu, dizendo, siga em paz, você está curada, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, levanta e anda. Essas sugestões muito boas também podem vir. Aí sugestão muito más. Então nós temos que tomar muito cuidado e saber que nós temos um poder interno. Tudo está dentro da nossa mente, da nossa consciência. Nós temos tudo que vem daqui de dentro. Nada vem de fora, nada que vem de fora pode te atingir, a não ser que você se deixe ser atingido. Lembre-se sempre disso. Você tem o poder de desfazer, de cancelar palavras externas, palavras vindas de fora. Só vai atingir você se você aceitar essas sugestões que for ruim para sua vida. Aceite todas as sugestões boas, que for para te levantar, que for para trazer benefício para você, mas não aceite nenhuma sugestão ruim. Em outra história também muito bonita, acho que eu não mencionei, acho que eu não falei, que quando Pedro estava ali numa pesca, diz que eles pescaram a noite toda e eles não pegaram nada, nem um peixe. E na manhã seguinte, Jesus ali chega e diz para Pedro, Pedro, joga a rede do lado direito. Pedro era um pescador, ele sabia tudo como fazia como ninguém, pois ele já era ali, um velho pescador. Mas quando Jesus sugeriu a ele, joga a rede do lado direito, ele diz assim, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. Naquele momento que ele aceita aquela sugestão, é como se ele já visualizasse na mente criadora, que a nossa mente cria uma imagem antes de realizar. Provavelmente, é certeza, Pedro, ele imaginou ele lançando aquela rede do lado direito e ele pegando muitos peixes, e foi justamente isso que ocorreu. Pudesse ser a sugestão que fosse que Jesus dissesse e que Pedro aceitasse, aquilo iria ocorrer, iria acontecer. Nós vemos dessa forma ali na história bíblica e nós podemos ver isso nas nossas vidas, assim como eu já mencionei, né? De palavras de pais para filhos, e aquelas crianças, elas crescem desta forma. Uma vez chegou uma jovem até mim dizendo que um dia um homem disse para ela que ela seria uma prostituta e que tinha muitas maldições para a vida dela e que ela não ia ser, sabe, em outras palavras, não ia ser ninguém na vida, ela ia ser uma pessoa assim, que ia passar pelas mãos de muitos homens, que ela ia ser uma prostituta. E aquela jovem chegou até mim e quando ela me contou esse fato, eu fiquei muito entristecida em pensar que, mesmo nós sabendo, eu penso que, nossa, isso é fato, de nós sabermos que quando nós falamos isto, principalmente para pessoas de menores que estão ali numa formação mental, formando ainda, eles crescendo com tipo 10, 11, 12 aninhos ali, que eles ainda estão ali absorvendo tudo aquilo, eles estão processando tudo como que vai ser. E ali, aquela menina, ela estava já persuadida. Eu tentei dizer para ela que não, que Deus tem propósito na vida dela, mas ela diz, não, mas ele disse que é assim, assim, assim. E hoje, infelizmente, pelo que a outra amiguinha dela disse, verdadeiramente ela tomou posse de todas aquelas palavras negativas que ocorreu ali, que veio ali como sugestão para a vida dela. Infelizmente, quando nós aceitamos, é isso que ocorre, e em todos os sentidos, em todos os sentidos. Se você colocar na tua mente, fulano de tal tá com inveja de mim, então nada na minha vida dá certo. Você está dando poder para aquilo que você está. Talvez a pessoa nem está invejando nada, mas você começa a dizer, fulano de tal invejou, nada dá certo na minha vida. É verdade que a inveja, como diz a Bíblia, apodrece até os ossos, mas isso
tem que ser aceito ou pode ser rejeitado. Depende de você, da sua crença, de você disser em nome de Jesus eu creio, ou se você não acredita em Jesus, se você não acredita, se você não tem uma fé, use a palavra e diga: isso, esse mal, essa maldição não vai prevalecer na minha vida, porque eu desfaço pelo poder da palavra. E você pode desfazer todas as sugestões que chega até você. É muito interessante, muitas coisas têm me ocorrido, muitas mesmo têm me ocorrido, e eu tenho prestado bem atenção em todas as sugestões, em todas as palavras, eu tenho me policiado muito e eu espero de todo o coração que você também, você mãe, você pai, que você possa aí declarar coisas boas àqueles que estão à sua volta, aos seus filhos, esposo para sua esposa, a todos aqueles que te cercam. Fala a palavra que produz vida e não palavra de morte, não palavra que derruba, mas diga aí uma palavra que levanta aquele que se encontra talvez caído aí do seu lado, tá bom? Espero que isso venha te ajudar, que este vídeo venha te ajudar e que você possa mesmo saber que uma sugestão em si não tem poder a não ser que você dê poder a ela, tá bom? Fiquem todos com Deus, deixa o seu joinha, o seu like aí de incentivo, até mais. Compartilhe aí no seu Facebook esses vídeos para que o canal venha somente crescer mais e mais. Tchau, tchau, até mais.